aula 46, a glória deste mundo. Mateus 4, 8 e 9. Novamente transportou o diabo a um monte alto e mostrou-lhes todos os reinos do mundo e a glória deles. E disse-lhes: tudo isso te darei, se prostrado de joelhos me adorar. O diabo queria uma adoração do Filho do Deus Altíssimo. E o Filho do Deus Altíssimo, sabendo o que o Pai lhe havia dito, olha só o que o Pai disse: eu sou o Senhor. Esse é o meu nome. E não darei a minha glória a ninguém, a nenhum outro darei o meu louvor. Olha só, isso está escrito em Isaías. Eu sou o Senhor, esse é o meu nome. Não darei a outro a minha glória. E o diabo estava tentando o Filho de Deus a dar glória a ele. Isso está escrito em Mateus 4, 8 e 9. O diabo sabe que a glória é a maior fraqueza do ser humano. A glória de ser rico, a glória de ser sábio, a glória de ser mais inteligente, mais esperto, a glória de ser mais forte, de ser mais bonito e mais em tudo. O homem quer ter essa glória. O diabo, sabendo disso, porque ele mesmo é quem passa esse espírito para o ser humano, ele tem valido dessa fraqueza para iludir as pessoas que vivem perdidas em trevas com as glórias deste mundo. Essas pessoas têm abraçado a glória deste mundo porque nada tem a ver com o Senhor Jesus. Já os que pertencem ao Senhor Jesus são inspirados nele e são seus imitadores, rejeitando qualquer glória deste mundo, buscando unicamente a glória de Deus. O apóstolo Paulo dá o seu testemunho dizendo: não busco glória de homens, nem de vós, e nem de outro qualquer. Tessalonicenses 1, capítulo 2, versículo 6, está escrito: é o homem para receber a glória que pertence somente a Deus, não passa de um simples mortal, cuja memória pode durar alguns anos, algumas décadas, até um século, mas jamais a eternidade. Só a glória vem do alto. A glória de Deus é capaz de sobreviver pelos séculos dos séculos. Porque toda a carne é como erva, e toda a glória do homem é como a flor dessa erva. Secou a erva e caiu as flores. 1 Pedro, capítulo 1, versos 24, está escrito: os filhos de Deus se gloriam. Lá em Jeremias, capítulo 9, versos 23 e 24, diz assim: assim diz o Senhor Deus, não se glorie o sábio na sua sabedoria, não se glorie o forte na sua força, não se glorie o rico na sua riqueza, mas o que se gloriar, glorie-se nisso, em me conhecer e me entender que eu sou o Senhor Deus Todo-Poderoso. Jeremias 9, 23 e 24. O tolo busca honraria nesse mundo, sem saber que está correndo atrás do vento. O dinheiro, a posição social, a reputação que fascina os filhos do mundo, tudo acaba
com a morte. A memória deles, muitas vezes registrada em livros, placas de jardins, ou ruas, ou até mesmo quarteirões, serão consumidas pelo fogo eterno. Porém, os nomes dos filhos de Deus ficarão registrados no livro da vida por toda a eternidade. Ninguém poderá apagá-lo. Por conta da glória oferecida pelo príncipe das trevas, um oficial americano de alta patente suicidou. Motivo da sua farsa: medalha de herói de guerra no Vietnã, que ostentava no peito. Ele jamais havia participado desta guerra naquele país, no Vietnã. Mesmo assim, exibia aquela falsa honra com toda a pompa. No dia em que a farsa se tornou pública, porque nada encoberto que não venha a ser revelado. No dia em que se tornou pública a sua honra, como a sua vida, evaporou-se. No dia que a verdade veio à tona, acabou-se toda a honra e a vida dele foi como um vapor. Motivo pelo mesmo espírito aristocrata carioca, que passava por dificuldades financeiras, matou as 2 filhas adolescentes, a mulher, e em seguida cometeu o suicídio. Tanto o americano quanto o carioca foram levados ao suicídio pela insistente pergunta na consciência: o que os meus amigos vão dizer do meu fracasso? E o meu nome? E a minha reputação? Amigo, esse nome que você tem aí, como meu França, é só para esse mundo. O seu nome é só para essa vida. Quem deu foi seu pai e sua mãe. O Senhor Jesus prometeu para nós um nome novo que ninguém conhece. E por que eu vou me preocupar com esse nome aqui? Por que você fica se preocupando com o seu nome? Esse nome tem prazo de validade. Milhares de jovens japoneses cometem suicídio em função de fracasso escolar, pois são educados para receber a glória da vitória desde a infância. O pior é ver a humanidade buscando a glória deste mundo, é assistir muitas igrejas aos louvores ofertados às suas autoridades espirituais. Honra tem sido tão suntuosa que chega a ser revoltante. Gasta mais tempo louvando aos homens do que ensinando a palavra de Deus. O que tem dado tais honras se justifica usando o que Paulo disse em Romanos: a quem temor, temor, a quem honra, honra. Romanos 13:7. Que tipo de respeito e honra devemos prestar uns aos outros, senão a consideração mútua? Coisa é a honra no sentido de consideração, a outra é a honra no sentido de glorificação. Quem tem que ser glorificado é só o Deus Todo-Poderoso. Confundir honra com glória é perigoso e pode ser mortal no ponto de vista espiritual. Abomino qualquer tipo de louvor que não seja direcionado exclusivamente ao meu Senhor, e ainda que o pretexto seja estimular a fé. Essa tem sido uma maneira que os espíritos enganadores têm usado para sorrateiramente entrar no meio dos cristãos e ofuscar a glória de Deus. E é por isso que tantos profetas velhos no seio da igreja. Isso está no livro de 1 Reis, capítulo 13, do verso 1 ao 29. Leia lá falar do velho profeta. Lúcifer foi o primeiro a se corromper com a glória. Ele invejou e almejou a glória do Senhor Jesus Cristo na condição de querubim.
da guarda, que permanecia no santo monte de Deus, que andava no brilho das pedras preciosas, era perfeito em seus caminhos, não suportou o peso da posição de destaque e caiu. Imagine nós, os mortais. O próprio Lúcifer, ele queria a glória de Deus. E Deus disse: eu sou o Senhor, esse é o meu nome, não darei a outro a minha glória, nem a imagens o meu louvor. Então, pertence a Ele. A glória pertence somente ao Criador. O Altíssimo é digno dela. Nenhum ser na terra, nos céus, outro lugar, está apto para recebê-la e não se corromper. Recebeu a glória, você se corrompe. O coração suja. O coração de Lúcifer se elevou por causa da sua formosura, ele se corrompeu, a sua sabedoria por causa do seu resplendor. Livro de Ezequiel 28:17, você vê essa mensagem de Lúcifer. Os ambiciosos pela glória são como a erva do campo, cedo ou mais tarde desaparecerão. Deus é tão compassivo e misericordioso que permite que os seus filhos sofram humilhações para que não seja tentado ao cair na ambição da glória. Imagina se tivéssemos fé para resolver todos os nossos problemas num piscar de olhos. Certamente nos sentiríamos como Deus e deixaríamos o orgulho, a vaidade, a altivez tomar conta do nosso ser. Como disse o salmista: foi-me bom ter sido afligido para aprender os teus estatutos. Salmo 119, 71. O apóstolo Paulo precisou de um espinho na carne para esbofeteá-lo, por causa da grandeza das revelações que recebeu de Deus. Do contrário, teria se exaltado e o seu coração se corrompido. E para que não me exalte pela excelência das revelações que me foi dado um espinho na carne, a saber, um mensageiro de Satanás para me esbofetear a fim de não me exaltar. Isso está no livro de 2 Coríntios, capítulo 12, no verso 7. Você vê que o próprio apóstolo Paulo, quando viu a glória de Deus, ele ia se achar melhor que os homens, que os outros mortais. Aí Deus lhe deu um espinho na carne, para que ele lembrasse que ele não passava de um mortal e não deixasse o orgulho subir ao seu coração. Muitas vezes os cristãos passam por situações de vergonha, dor inexplicável. Alguns nascidos da carne reclamam e suportam até por certo ponto, enquanto outros desanimam da fé, como se seguir o Senhor Jesus fosse um favor que você estivesse fazendo a Deus. Por Deus nos suportar, Deus não deve nada a nós. Nós é que devemos louvor e adoração a Ele. Os nascidos de Deus suportam tudo e vencem. João 5,4. 1 João 5,4. Deus permite que os seus filhos passem por momentos de tribulação para o próprio bem deles. 2 Coríntios 4,17 e Romanos 8,28. Ninguém cresce e se firma na graça e no conhecimento do Altíssimo com base em teoria. É necessário passar pelo deserto. Se o Senhor aprendeu pelas coisas que sofreu, Hebreus 5,8, quanto mais os seus seguidores. Se o apóstolo Paulo não tivesse um espinho na carne, certamente teria se orgulhado e se exaltado. Ele mesmo deu testemunho de sua debilidade pessoal, pois mesmo tendo orado 3 vezes, não conseguiu se livrar do espinho na carne. E Deus disse a ele: Paulo, a minha graça te basta,
Por conta disso, ele apontou o critério usado pelo Espírito Santo para a sua escolha de servo. Porque, bem verdes, irmãos, a vossa vocação, que não são muitos sábios segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos os nobres que são chamados. Mas Deus escolhe as coisas loucas desse mundo para confundir as sábias. Deus escolhe as coisas fracas deste mundo para confundir as fortes. Deus escolheu as coisas vil do mundo e desprezíveis e as que não são para aniquilar as que são, para que nenhuma carne se glorie perante ele. 1 Coríntios capítulo 1, versos 26 e 29. Reconheça, querido, nós não somos nada, não temos nada, senão a misericórdia de Deus. Não é porque você tem uma posição, tem um carro, não é porque você hoje está numa posição de destaque que você é melhor do que aqueles que você comanda. Você não passa de uma erva do campo, que pode ter flores, mas as flores vão cair e a erva vai murchar e vai ser queimada. Então nunca se esqueça, não queira para ti o louvor de Deus, não queira para ti a glória que pertence a Deus. Vamos fazer uma oração? Eu vou iniciar aqui o coordenador da sequência. Somos totalmente dependentes de ti, meu Pai. Esse ar que respiramos, se o Senhor tirar ele de nós por 2 minutos, todos nós pereceremos. Então, ó Pai, louvado e engrandecido seja o nome do Senhor Jesus, e que todo joelho se dobre e que toda língua confesse: Jesus Cristo é o Senhor.